Fala meu vestibulando, fala minha vestibulanda, tudo bem contigo? Vamos para mais uma aula do nosso projeto Top 10 Enem. Galera, na aula de hoje nós iremos trabalhar com o tema de termoquímica, mas eu não posso esquecer de pedir, tá? Por favor, se inscreve aqui no meu canal, que é onde eu estou postando as aulas e você vai ter acesso a um conteúdo de qualidade. Não só isso, também me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, tá certo? E vamos para nossa aula. Galera, o tema da aula de hoje é termoquímica. Gente, o que é a termoquímica? A termoquímica é a área da química que estuda a troca de energia dentro das reações químicas. E essa energia, normalmente, ela está manifestada na forma de calor. Então, de maneira simplificada, a termoquímica vai estudar a troca de calor dentro dos processos, sejam químicos ou sejam físicos, tá certo? Aí vamos para cá, ó. Primeira parte da nossa aula de termoquímica é saber diferenciar o que é um processo endotérmico de um processo exotérmico, tá? Galera, o processo endotérmico é aquele processo que absorve calor. Ele ocorre absorvendo calor, beleza? Absorvendo. Exotérmico é o processo onde ocorre liberação de calor, libera energia na forma de calor, beleza? Endotérmico, o sistema onde a reação está acontecendo, tá? Onde o processo está acontecendo, esfria. E no processo exotérmico, o sistema, o local onde a reação está acontecendo, esquenta. Por quê? Essa parte, às vezes, os alunos têm dificuldade de entender. E eu até entendo a dificuldade do aluno de não compreender como assim esfria, como assim esquenta. Seguinte, pessoal, presta bem atenção. Imagina que eu estou fazendo essa reação dentro desse recipiente aqui, tá certo? Coloquei o recipiente, vou colocar aqui a água, tá? E eu vou colocar aqui uma bolinha vermelha. Essa bolinha vermelha, ela está representando as minhas moléculas. E esse local onde a molécula está é o meu sistema, tranquilo? E tu vai pensar da seguinte maneira. Se o processo é endotérmico, a molécula vai absorver a energia na forma de calor. Então, ela tira o calor do sistema. Por isso que em um processo endotérmico, o sistema esfria. Já o processo exotérmico é o contrário. Quando ele ocorre, a molécula libera, ou seja, ela coloca o calor para fora, ó. A molécula coloca o calor para fora, coloca o calor para o sistema. Ou seja, se eu estou colocando calor, se eu estou colocando energia no sistema, esse sistema esquenta, beleza, galera? Então, não esqueça isso, que é um detalhe bem importante. Outra coisa, tá, galera, que é muito importante. Quando eu estou representando o calor, tá? Essa energia dentro da equação termoquímica, se eu somo essa quantidade de calor antes da seta, isso representa um processo endotérmico. Agora, se eu somo essa quantidade de calor após a seta, isso representa um processo exotérmico. E o ΔH, que é a variação da entalpia, tá certo? A energia térmica que é liberada ou absorvida em um processo, ela é maior que zero em um processo endotérmico, ou seja, tem que ser um valor positivo. Já no processo exotérmico é negativo, tá certo, pessoal? E vamos dar uma olhadinha nos gráficos. Esses gráficos já caíram, inclusive, no Enem, tá? Se você notar, num processo endotérmico, a energia do reagente para o produto é crescente. Então, a gente pode anotar outro detalhe aqui, a energia do produto é maior do que a energia dos reagentes. Isso aqui, processo endotérmico. Agora, em um processo exotérmico, aí é o seguinte, presta bem atenção. Em um processo exotérmico, a energia do produto, é para baixo. Ela é menor do que a energia dos reagentes, tá, pessoal? Galera, se eu te disser que isso cai como item em prova, tá? Então,
se atente a isso. Toda vida que for um gráfico de um processo endotérmico, o gráfico tem que ser crescente. Toda vida que for um processo exotérmico, o gráfico que representa esse processo deve ser decrescente, tá bom? Deve apontar para cima no endotérmico, para baixo no processo exotérmico, tranquilo? Outro detalhe importante, qualquer processo de queima é um processo exotérmico. Então, toda combustão, todo processo de queima é um processo exotérmico, beleza, galera? Então, vamos seguindo. E dentro das mudanças de estado físico, nós também podemos classificar essas mudanças em endotérmicas ou exotérmicas. Por exemplo, a fusão é a passagem do sólido para o líquido. Nesse caso, as moléculas de água precisam absorver energia, tal qual para mudar do líquido para o vapor, que é a vaporização, também precisam absorver energia. Sublimação do sólido para o vapor também absorve energia. Então, se absorve energia, se ocorre absorvendo, é endotérmico. Já ao contrário, o vapor voltar a ser líquido, o líquido voltar a ser sólido, ou a sublimação do vapor para o sólido, esses processos ocorrem por meio de liberação, liberam energia. Por isso, galera, que é um processo exotérmico. Cuidado, tá? Que podem aparecer sinônimos. Por exemplo, o processo endotérmico absorve ou ganha energia, tá? Pode usar esse termozinho de ganha energia na forma de calor. Processo exotérmico libera ou perde calor quando está acontecendo, perde energia quando está ocorrendo, beleza? Então, cuidado com esses sinônimos aí que podem aparecer na prova. Galera, questãozinha, A água sofre transições de fase sem que ocorra variação na pressão externa, beleza? Galera, a gente vai já ver o que é ΔH, tá? Que é a variação da entalpia, é o calor à pressão constante. Então, vamos para cá. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. Tendo como base as transições representadas de 1 a 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2. Ora, pessoal, presta atenção aqui, por favor. Se ele está dizendo que a energia é absorvida, significa que é um processo endotérmico. Processo endotérmico, tá certo? É igual à quantidade de energia, presta atenção, Gente, a transição tem que ser a mesma. Se a gente olhar para a transição 2, que está bem aqui, só um minutinho, bem aqui, a transição 2, você nota que ela é da água líquida para a água no estado de vapor. Ou seja, esse processo é um processo endotérmico que ocorre absorvendo energia. Então, para voltar do vapor para o líquido, ele vai ter que liberar a mesma quantidade de energia, porque esse processo inverso é isotérmico. Se é exotérmico, libera energia. Então, liberada na etapa 1, resposta item é de Eva. Beleza, galera? Questãozinha bem tranquila. Vamos embora. Galera, cálculos envolvendo entalpia, tá certo? Primeiro vamos entender o que é entalpia, tá? Gente, vamos para cá. Entalpia é a totalidade de energia presentes em um sistema na forma de calor, beleza? Só que a gente pode dizer que a entalpia é o calor medido à pressão constante. Cuidado que o conceito de entalpia é diferente de variação de entalpia. Variação de entalpia é a energia térmica que é liberada ou absorvida em um processo, tá certo? A pressão constante, sempre se for entalpia, é a pressão constante. O ΔH, tá, galera? De formação e de combustão de uma substância é dado pela soma das entalpias padrão dos produtos menos a soma das entalpias padrão dos reagentes. E substância simples, cuidado, tá? No estado alotrópico mais simples. Então, vamos colocar assim, alótropo mais simples. Nesse caso, tá? A entalpia padrão é igual a zero, mas aí que tá. O que é o alótropo mais simples? É o mais comum. A alotropia é um fenômeno, pessoal, onde um elemento pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Por exemplo, oxigênio e o ozônio.
O oxigênio, como é o mais simples, vai ter entalpia padrão igual a zero. Já o ozônio vai ter um certo valor, vai ser diferente de zero. A dica que eu te dou é a seguinte: só se preocupa em utilizar a substância simples se a questão te der. Se ela não te der, não se preocupa com isso, beleza? Então, vamos embora. Vamos lá, pessoal. Uma questãozinha bem simples, ela não é do Enem, tá? Mas é importante para você saber aplicar aquela fórmula que eu mostrei no slide passado, tá? Ó, o trifluormetano, CHF3, é produzido pela fluoração do gás metano, de acordo com a equação abaixo balanceada. Tá aqui, ele te dá as entalpias padrão de cada substância. Ó. A entalpia padrão da reação de fluoração do gás metano em kJ por mol é... Então, pessoal, vamos lá. Ó. A fórmula é ΔH igual a entalpia padrão dos produtos menos a entalpia padrão dos reagentes. Vamos calcular aqui, ó. Como é que ficaria a entalpia padrão dos produtos? A entalpia padrão para os produtos. Ó, vamos para cá. Você tem um CHF3. Então, você vai pegar, ó, 1 vezes menos 1437. Mais, vamos lá, 3 vezes menos 271. Porque veja aqui, pessoal, ó, é quilojoules por cada mol. Se tu tem 3 aqui, ó, tu multiplicou por 3. Se tu tem 1 aqui, tu multiplicou por 1, ok? Quanto é que vai dar essa entalpia padrão aqui, tá? Ó, vamos somar. 1437, 1437 mais 3 vezes 271. Dá menos 2.250, tá? Aí vamos para cá. Quanto ficaria a entalpia padrão agora do reagente? Ó, veja, flúor é uma substância simples. Então, a entalpia padrão dele é igual a quanto? 0. E o metano é 75, ó. Só tem um mol de metano, então 1 vezes 75 vai dar menos 75. Então, aqui, galera, como é que vai ficar isso? Ó? ΔH igual a produtos, que é menos 2.250, menos, cuidado aqui, ó, menos 75. Menos com menos dá o quê? Mais. Então, o ΔH vai ser igual a 2.250 menos 75, vai ficar 2.175 menos 2.175 quilojoules por cada mol. Aqui, por cada mol de CH4 que reagiu, tá? Então, a resposta correta vai ser item D de dado, beleza? Agora, galera, ó, estequiometria envolvendo entalpia, tá? Galera, seguinte, a variação da entalpia, o ΔH, é uma propriedade extensiva. Gente, o que é dizer que é uma propriedade extensiva? Extensiva é que depende da extensão, da quantidade. Se tu queima 1 kg de carvão, tu libera uma quantidade de calor. Se tu queima 1 tonelada de carvão, tu vai liberar mais calor, concorda? Então, quanto mais eu queimo, mais libera o calor. E assim sucessivamente. Quanto mais se queima, mais libera calor. E é isso. Então, como depende da quantidade, a gente pode relacionar com a massa, a gente pode relacionar com o número de mols, tá? E fazer várias questõezinhas. O Enem adora cobrar a estequiometria dentro da termoquímica. Então, vamos para cá. Ó, por meio de reações químicas envolvendo carboidratos, lipídios, proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Presta atenção, ó. 40% é disponibilizada para
atividade muscular. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em kJ é mais próxima de. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso entender qual vai ser a quantidade de energia liberada na oxidação de 1 grama de glicose. Se você for calcular a massa molar da glicose, pessoal, 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16, dá 180 gramas por cada mol. Então, tu pensa assim, ó, essa quantidade de calor aqui, ó, é quilojoules por mol da glicose que foi consumida, tá bom? Que foi queimada aí nesse processo. Então, tu vai pensar assim, ó, 1 mol da glicose vai ter 180 gramas. E se você fizer a combustão aqui, né, a degradação desses 180 gramas, qual a quantidade de energia que você libera? Menos 2.800 quilojoules. Top. Só que a questão não está trabalhando com 180 gramas, está trabalhando com quanto? 1 grama da glicose. Quanto vai ser liberado aqui? X. Esse X aqui, pessoal, vai dar menos 15,6 quilojoules. Tesso, beleza. Então, eu já marco a resposta do item D. Não, o item B, né? Isso aqui é um item distrator. Porque não é a resposta, ele quer só energia para atividades musculares, que é 40% dessa. Se você multiplicar isso aqui por 40 sobre 100, que é 40%, tá? Você vai chegar em menos 6,2 quilojoules. E a resposta correta seria o item A, beleza? O Enem adora, pessoal, cobrar questões de estequiometria dentro da termoquímica. Isso é muito cobrado, é o creme de la creme do Enem. Olha para cá, ó. O etanol é um combustível renovável obtido da cana-de-açúcar e é menos poluente que os combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. O etanol tem densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico. A gente pode dizer aqui, tá, pessoal, ó, que a densidade do etanol que a questão está dando é 0,8 gramas por cada ml, tá bom? E massa molar de 46 gramas por mol. A massa molar que ele te deu aqui, 46 gramas por mol. E o calor de combustão é menos 1.300 kJ por mol. Então, ele te disse que o ΔH da combustão do etanol é menos 1.300 kJ por cada mol. Beleza. Só ajeitar esse J aqui, pelo amor de Deus, quilojoules, pronto. Com o grande aumento da frota de veículos, tem sido incentivada a produção de carros biocombustíveis econômicos, que são capazes de render até 20 km por litro. Essa informação vai ser importante, com certeza. Em rodovias para diminuir a emissão de poluentes atmosféricos. O valor correspondente à energia consumida para um motorista de um carro econômico movido a álcool que percorra 400 km na condição de máximo rendimento é mais próximo de... Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo, a gente precisa entender quantos litros de etanol esse cara consumiu. Então, vamos lá. Se ele percorre 20 km a cada 1 litro, significa que 400 km, ele vai precisar de quantos litros? Opa! Esse X aqui vai dar igual a 20 litros. Amém, pessoal? Tranquilo? Então, agora a gente vai pensar o seguinte, ó. Eu não consigo relacionar com o volume, mas eu consigo relacionar com a massa, tá, pessoal? Por isso que a questão, quando eu preciso, ele me dá um volume e eu preciso fazer algum cálculo envolvendo o ΔH, ele me dá sempre a densidade. No caso aqui, ó, note que ele lhe deu a densidade, que é 0,8 gramas por ml. Então, ó, 0,8 gramas a cada 1 ml. Gente, de litro para ml é só tu multiplicar por 1.000. Ou seja, se ele consumiu 20 litros, ele consumiu 20.000 ml. Qual vai ser essa massa aqui? Então, 0,8 vezes 20.000, né? Vai dar 16.000 gramas.
16 vezes 10 a terceira gramas. Beleza, eu vou deixar tudo em gramas porque eu vou relacionar agora com o ΔH. Ó. Eu nem preciso montar aqui, gente, a reação de combustão do etanol. Não preciso, ó, porque ó, eu já sei que a massa dele é 46 gramas por mol e que ele libera 1.300 kJ por cada mol. A questão te deu essa informação. Ó. Então, isso nem faz para simplificar, porque eu sei que com 46 gramas ele vai liberar menos 1.300 kJ. Entretanto, se, na verdade, forem consumidos 16.000, quanto vai ser a quantidade de calor liberado? X. Vamos trocar, né, meu irmão? Vamos botar aqui um Y, para não confundir um X com um X, e vamos colocar aqui um C de calor, né? Então, 16.000 vezes 1.300 dividido por 46 dá 452. 452 mil aí, tá? Aí você vai ter que colocar só o seguinte, ó, 452, 173, 913, meu Deus, nem precisa disso, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai colocar tudo como se fosse 10 a sexta, ou seja, megajoules, tá? Ó. Megajoules. Resposta correta, item B de bola, beleza? Vamos embora. Energia de ligação. Galera, a energia de ligação é o seguinte, ó, é a energia absorvida na quebra de um mol de ligações no estado gasoso a 25 graus Celsius de um ATM. Sempre, pessoal, para que uma reação química ocorra, as ligações entre os reagentes devem ser quebradas e novas ligações entre os átomos dos produtos devem ser formadas. Por isso, toda vida na energia de ligação, o reagente, é um processo endotérmico, essa quebra de ligações é endotérmica. Já a produção, a formação das ligações é um processo exotérmico. E no cálculo da energia de ligação, que a partir da energia de ligação consigo calcular o ΔH, da mesma forma que a formação, tá? E combustão. O cálculo é o quê? A energia de ligação dos reagentes mais a energia de ligação dos produtos. Beleza, pessoal? Aqui eu vou fazer uma pequena alteração. No lugar desse mais, tá? Para a gente não ter que mexer com o sinal positivo e negativo aqui, eu vou deixar aqui como um menos, tá? Ó. Pode fazer dessa maneira aqui, pensar dessa maneira, que vai ficar até mais fácil, ó. Tira esse mais aqui, ó, tá? Tira esse mais aqui e vamos colocar um menos. Porque esse mais era se você considerasse o reagente positivo e o produto negativo, mas isso vai complicar muito a tua cabeça. Pensa só assim, reagente menos o produto, diferente do que a gente estava fazendo antes, que era produto menos o reagente. Se atente no caso da energia de ligação. É o contrário. Ligações dos reagentes menos a ligação dos produtos. Vamos embora. Ó, o gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível, e o único produto da combustão desse gás é o vapor d'água, como é mostrado na equação química. Um cilindro de 1 kg de oxigênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação são rompidas ligações e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. Qual a variação da entalpia em kJ da reação de combustão de hidrogênio contida no cilindro? Só se atente que aqui é 1 kg, tá? Então, o cálculo fica assim, ó. Quando é ΔH envolvendo ligação, você vai pensar o quê? A energia de ligação dos produtos, reagentes, menos a energia de ligação dos produtos, ou seja, reagente menos produtos. Se você olhar aqui, ó, H2 é assim, O2 vai ser assim, e a água vai ser o quê? H2O, que é dessa maneira aqui. Pessoal, presta bem atenção aqui, ó. Eu vou ter 2 Hs e vou formar
duas águas. Então, para fazer esse cálculo, vamos fazendo aqui como é pequenininho, dá para a gente pensar aqui bem rapidinho, ó. Preste bem atenção. No caso dos reagentes, você tem duas vezes a ligação entre HH. Então, tu vai colocar aqui, ó, duas vezes HH 487. No reagente, nós ainda temos uma vezes a ligação entre OO, O dupla O. Então, uma vezes 494. Menos, lembra que eu pedi para trocar lá no slide? Menos o quê? Ó, nos produtos nós temos duas vezes, ó, mas tem duas ligações. Então, a gente vai simplificar, coloca só 4 vezes a ligação entre O e H, que é 463. Fazendo essa continha, quanto é que vai dar esse ΔH? Lembrando, pessoal, que esse ΔH, a partir da energia de ligação, vai ter o mesmo valor se fosse calculado pela combustão, pela formação, tá certo? Então, fazendo aqui, ó, 437 vezes 2 mais 494. Dá menos 1.300, na verdade, fica mais, né? Mais 1.368, tá? Que eu não estou colocando sinal. Menos 4 vezes 463. 1.852. Então, menos 1.852. Vai prevalecer o sinal do maior, né? Então, prevalece o sinal negativo. Menos 1.368 vai dar 484 quilojoules, beleza? Mas cuidado que não é quilojoules por mol, ó, porque a gente fez esse cálculo, tá, pessoal? A partir de 2 mols de H2. Então, presta atenção. 1 mol de H2 tem massa de 2, ó. Então, 2 vezes 2 gramas vai liberar menos 484 quilojoules. Só que dentro do cilindro, eu não tenho 4 gramas, eu tenho 1 quilograma, ou seja, 1.000 gramas. Qual vai ser essa quantidade de calor liberado? Então, 484 vezes 1.000 dividido por 4. 121.000 menos 121.000. Resposta correta, item B. Então, não esqueça dos detalhes. Escreva as fórmulas abertas das moléculas para você ver todas as ligações, tá certo? Não esqueça de contar cada ligação e é reagente menos produto e não produto menos o reagente. Usa a fórmula da maneira que eu lhe expliquei. Reagente menos o produto, que vai dar sempre o sinal correto no final, beleza? Cola em mim que é sucesso. Vamos embora. Galera, poder calorífero. O poder calorífero de uma substância é igual à quantidade de calor liberada quando há combustão de 1 grama da substância. Esse detalhe de poder calorífero é muito cobrado no Enem. Por exemplo, se você pegar o calor que foi liberado e dividir pela massa, você vai chegar nesse poder calorífero. Bem simples. E olha para cá. Para comparar a eficiência de diferentes combustíveis, costuma-se determinar a quantidade de calor liberada na combustão por mol ou por grama de combustível. O quadro mostra o valor de energia liberada na combustão completa de alguns combustíveis. As massas molares de H, C e O é 1, 12 e 16. Qual combustível apresenta maior liberação de energia por grama? A gente só dividir pela massa molar, ó. 286, a massa molar do H2 vai ser 2. Então, 286 dividido por 2 vai dar 143, menos 143. Beleza. C2H5OH, a massa molar desse cara que é o etanol é 46. A gente até usou numa outra questão. Então, 1.368 dividido por 46, quanto é que dá? 1.368 dividido por 46 dá menos 29. Aí vamos para cá. O metano, a massa molar dele, tá? É 16, que é 12 mais 4 vezes 1. Então, 890 dividido por 16 dá 55. Dividido por 16 deu 55, menos 55.
O metanol é 12 mais 4 mais 16, vai dar 32. Então, você vai pegar aqui, ó, 32 é a massa molar, tá? Então, dividindo isso aqui, 726 por 32, 726 dividido por 32, dá 22,68. Então, menos 22,68. A gasolina, se você calcular a massa molar, é 114, tá? Isso aqui dividido por 114 vai dar quanto? Então, 5.471 dividido por 114. O octano, né? Vai dar 47,99, menos 47,99. Então, olhando para cá, o que libera mais calor aqui, tá? Por grama é o hidrogênio. Lembrando que todas as unidades aqui vai ser o quê? Quilojoules por cada grama, né? Beleza, pessoal? Outro ponto que é muito cobrado no Enem é a eficiência ambiental de um combustível. No caso de combustíveis orgânicos, podemos avaliar qual combustível é menos poluente usando a eficiência energética ambiental. Quanto maior é essa eficiência energética ambiental, maior a energia liberada por mol de CO2, ou seja, mais eficiente e menos poluente é o combustível. Tranquilo? Então, olha para cá, ó. Os combustíveis são materiais utilizados na produção de energia dependendo da sua composição. Podem produzir diferentes substâncias, por exemplo, uma queima completa, o hidrogênio se transforma em água, o carbono se transforma em CO2. O quadro apresenta as entalpias de combustão de alguns combustíveis nas condições padrão. Visando a redução do impacto ambiental, qual dos combustíveis listados libera maior quantidade de energia com menor produção de CO2? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Dividido, só tem um carbono. Ó. Sempre, pessoal, é só você dividir pela quantidade de carbono. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 8. Então, vamos dividir por 1, vamos dividir essa segunda por 2, vamos dividir essa terceira por 3, vamos dividir esse cara por 4 e vamos dividir esse último por 5, beleza? Então, o que vai ser o mais eficiente é aquele que libera mais energia, tá bom? Por cada CO2. Então, olhando para cá, ó, esse aqui vai dar 394, né? Tranquilo, menos 394, menos 1.300 dividido por 2 vai dar 650, tranquilo? 2.220 dividido por 3 dá 740, menos 740, e 2.878 dividido por 4 vai dar 719, menos 719, e 5.471 dividido por 8, perdão, aqui não é por 5, tá? Tem 8 carbonos, então vamos dividir por 8. Dividido por 8, ele vai dar 683, menos 683. Pessoal, olhando para cá, qual substância libera? Propano. Então, resposta correta, item C. Sabe por que tu pode dividir pelo número de carbonos? Porque se tu pega a combustão completa, ó, CXHY mais O2 formando CO2 mais água. A quantidade de CO2 liberados, pessoal, é a mesma quantidade aqui, ó, que tu vai ter de carbonos na molécula, beleza? Então, tu pode só pensar dessa maneira que vai ser mais simples. Tranquilo? Resposta correta, item C, propano. Vamos embora. Lei de Hess. Galera, a lei de Hess é o seguinte, ó, afirma que o ΔH de um processo global é a soma dos ΔH de cada etapa. Mas para fazer isso, você vai ter que deixar as etapas de acordo com o processo global. E você pode mexer nas etapas de 3 maneiras. Ou você multiplica a etapa, e como o ΔH é uma propriedade extensiva, você deve multiplicar o ΔH pelo valor que você multiplicou, ou divide a etapa e divide o valor do ΔH, ou inverte a etapa, aí você vai trocar o sinal do ΔH, beleza? Então, vamos fazer uma questãozinha aqui disso. Ó, o benzeno é um importante solvente
para a indústria química e é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação da entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. A variação da entalpia do processo de trimerização em quilocalorias por mol para a formação de um mol de benzeno é mais próximo de... Gente, eu gosto de fazer dessa maneira. Eu gosto de olhar, esse aqui é o meu processo global. É nele que eu vou me basear minhas etapas. E aqui eu tenho a etapa 1 e a etapa 2. Eu olho o que está aqui e o que está aqui na minha etapa. Está aqui e está aqui. Show de bola? Aí tu vai olhar para dois pontos. Tu vai olhar para a quantidade e você vai olhar para a posição. Então, para os dois elementos, por exemplo, o C2H2, que é o acetileno. Aqui em cima, ele é um reagente ou é um produto? É um reagente. Embaixo, ele também é um reagente. Então, a posição dele está correta, tanto na etapa quanto na equação global. Entretanto, a quantidade dele está errada. Em cima, eu tenho 3 mols. Ó. Embaixo, tu só tem 1 mol. Então, vou ter que multiplicar essa equação por 3. Multiplicando por 3, aí vai ficar 3 mols desse cara, 15 sobre 2, O2, aqui vão ficar 6, aqui vai ficar 3. E se eu multiplico o ΔH. Vai dar menos 930. Tranquilo? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o benzeno, que é o C6H6. Aqui em cima o benzeno é um produto, aqui embaixo ele é um reagente. Então, já sei que nessa equação eu vou precisar inverter. Em cima só tem um C6H6 e embaixo só tem um C6H6. Então, eu só preciso inverter essa equação. Gente, quando eu preciso inverter, eu não sei vocês, tá? Cada um tem suas manias. Eu gosto de escrever novamente a equação. Como é que ficaria então minha equação 2? Vai ficar 6CO2 mais 3 águas, formando C6H6 mais 15 meios do O2. Se eu inverto, pessoal, você troca o sinal do ΔH. Era menos 780, vai ficar mais 780. Aí, gente, ó, presta bem atenção aqui, ó. O que é que eu posso cancelar? Ora, tudo que foi igual antes e depois da seta pode ser cancelado. Ó. 15 sobre 2O2, 15 sobre 2O2, 3 águas, 6CO2, 6CO2. Só sobra o quê? Ó? 3C2H2, formando o C6H6. Basta somar. Menos 930 com mais 780. Esse ΔH aqui vai ficar igual a menos 150 quilocalorias. Resposta correta, item B de bola. Meus amigos, essa foi nossa aula de termoquímica para o Enem, tá? Se tu gostou, por favor, não esquece de deixar o like aqui nessa aula, que me ajuda muito, comenta. Toda vez que eu recebo esses comentários de vocês maravilhosos, eu fico, ó, muito feliz. Também não posso esquecer de relembrar. Se inscreve no meu canal, que é aqui onde eu vou postar dicas, aqui onde eu vou postar nossas aulas e também me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Tamo junto.